Ninguém que faz bariátrica pensa em voltar a engordar e fazer dieta de novo, gente. Mas o reganho de peso é uma realidade para 90% das mulheres que foram operadas no Brasil. A gente pode fazer parte dos outros 40%. Todo mundo que teve ou quer evitar reganho de peso pode assistir essa aula aqui de introdução para dominar a cirurgia e usá-la de verdade para voltar a emagrecer e manter os resultados sem deixar de comer o que a gente gosta. Todas as bares têm um superpoder, o superpoder de serem eternamente magras, mas isso não é possível para todo mundo, mas é possível para você que passou por uma cirurgia bariátrica. Você deve estar pensando que derreteu dezenas de quilos depois da cirurgia porque teve seu estômago reduzido e agora come só um pouquinho. Isso não é verdade, inclusive é bom que você saiba que depois de 2 anos o organismo se adapta com a quantidade de comida e esse efeito restritivo para de funcionar. O verdadeiro milagre que a bariátrica faz não é restritivo, ele é metabólico. A cirurgia altera a forma como os nossos hormônios de fome e saciedade e também a nossa insulina são secretados. Isso faz o corpo da bari uma máquina perfeita de emagrecimento. E ao contrário do estômago pequenininho, esse mecanismo continua funcionando, funciona para sempre, a sua bari não parou de funcionar. Por outro lado, a cirurgia dá uma boa bagunçada no nosso intestino, principalmente para quem fez o bypass e teve parte dele desviado. Isso prejudica a nossa microbiota, o nosso exército de aliados do emagrecimento. São trilhões de bactérias que ajudam na absorção de nutrientes, na proteção do nosso sistema imune, no controle da ansiedade, da compulsão e do acúmulo de gordura. Aqui todo mundo já emagreceu dezenas de quilos. Se você está aqui comigo hoje, o seu problema não é emagrecimento. O seu problema é manter o resultado que você conquistou a duras penas com a cirurgia bariátrica. E eu vou te mostrar como fazer isso nessa aula. Você vai conhecer a trilha da liberdade alimentar. A trilha é um método único, é de bari para bari, fui eu que criei, a partir das minhas experiências ao longo de quase 3 décadas de operada. Eu combinei conhecimento científico e gastronomia para criar esse método. A trilha da liberdade alimentar é uma estratégia baseada em 2 pilares. Alimentação otimizada para essas alterações metabólicas que a cirurgia promoveu no seu corpo e a reprogramação da sua microbiota intestinal através da alimentação. Depois que você dominar a sua cirurgia e o seu intestino, é inevitável emagrecer todos os dias para o resto da vida sem precisar contar calorias e viver em função do seu peso, fazendo de tudo para emagrecer, assim como você fez inúmeras vezes antes de ir parar na mesa de cirurgia. E eu já ensinei a trilha da liberdade alimentar para centenas de mulheres que emagrecem sem sofrer com dietas malucas e sem deixar de comer o que elas gostam. E sabe por que você também pode emagrecer todos os dias para o resto da sua vida? Porque a bariátrica não para de funcionar. Não interessa quanto tempo de cirurgia você tem, nem quantos quilos de reganho você teve. A palavra-chave dessa aula aqui é liberdade. Liberdade para você comer bem, sem polícia vigiando seu prato. Liberdade para se olhar no espelho e gostar da imagem que você vê refletida nele. Liberdade para vestir as roupas que você quiser. Liberdade para viver em plena saúde, sem se preocupar com doenças. Liberdade para movimentar o seu corpo. Liberdade do julgamento dos outros. A trilha da liberdade alimentar é para qualquer mulher que tenha passado pela cirurgia bariátrica. É para quem teve muito ou pouco reganho de peso. É para quem não teve nenhum reganho de peso, mas quer manter os resultados da cirurgia. É para quem tem anos de cirurgia como eu e também para quem fez a bari recentemente e quer evitar entrar para essa estatística do reganho. É para qualquer bari que gosta de comer bem, odeia fazer dietas e quer liberdade para comer sem ficar sempre se policiando. É para qualquer bari que já entendeu que não dá para ficar refém de medicamentos caros para o resto da vida, porque eles podem até cumprir a promessa de emagrecimento, mas eles causam um tremendo efeito rebote assim que o tratamento é interrompido. Você engorda tudo de novo. A trilha
é para as bares que sabem que dietas restritivas e uma rotina rígida de exercício físico são soluções insustentáveis, é fogo de palha, que a gente nunca conseguiu manter nem antes e nem muito menos depois da cirurgia. A trilha da liberdade alimentar é para quem quer emagrecer naturalmente, com saúde, sem sofrer com a escravidão da balança. É para aquela Bari que está cansada dos métodos tradicionais de emagrecimento e acha o fim da picada ter que ficar fazendo dieta depois de ter passado por todas as dificuldades da cirurgia bariátrica. A trilha da liberdade alimentar não é para quem quer ser emagrecida. Não existe ser emagrecida. O método é excelente e dá resultados incríveis, mas tem um preço. E o preço é você se comprometer com o seu bem-estar, com a sua saúde, dar atenção à sua alimentação e principalmente ao seu exército de aliadas do emagrecimento. A trilha não é para quem tem preguiça e não tem disposição para investir tempo e energia cuidando da própria saúde. Mas, se você está preocupada com o seu bem-estar e quer comer bem, com sabor, com prazer e emagrecer naturalmente, você está no lugar certo. Olha aqui como é que foi com essa aluna. Atrás dele, eu acho que só melhorou. A perda de peso, assim, 16 anos de bariátrica, eu achei que já não aconteceria mais. Mesmo em relação, foram 9 quilos, em relação a remédio, eu achava que sempre ia ser aquilo. O fato da bebida, colocava como uma coisa assim, é natural, é normal. Eu consegui eliminar 9 quilos, e vai para mais ainda, que eu quero entrar num 38. Só o fato também de estar livre de remédio, livre dessas coisas, já me ajudou, que é outra vida, né? Você vai emagrecer todos os dias, sem fazer dieta, e o seu emagrecimento será natural. E eu me senti como eu estava antes de operar. E a gente, antes de operar, quando você começa a engordar, você fala, já tô gorda mesmo, eu vou comer mais um docinho, mais uma balinha, mais isso, mais aquilo. Então eu comecei a não ver uma luz no fundo do túnel, que eu me via cada vez engordando mais, não via uma saída, não via uma ajuda e não via uma solução para mim, que eu não conseguia ver naquelas dietas tradicionais uma forma de retomar a minha cirurgia, que alguma coisa eu precisava fazer além de emagrecer. Porque se eu fiz uma cirurgia, se eu me submeti àquela cirurgia, por que eu estava engordando? Alguma coisa mais tinha além de só engordar. E você, assim, passa uma segurança não só por esse embasamento, mas porque você vivenciou o que a gente passa. Então, você também foi uma bariátrica, você passou por tudo que a gente passa, então você sentiu na pele tudo aquilo que a gente passa. Uma cirurgiã não sente, que uma nutricionista não sente, então você entende que a gente sente o que a gente fala. Então, eu comecei a ver que eu não preciso usar comida para tampar as minhas mágoas, para tampar as minhas neuroses, né, meus problemas do passado, meus problemas emocionais. Então, naturalmente, eu fui emagrecendo. Eu já emagreci quase 5 quilos. Então, assim, não estou tão mergulhada quanto eu gostaria. E mesmo assim, eu já emagreci 5 quilos só de fazer os exercícios, só de me conscientizar que eu preciso fazer e do que eu não posso fazer. Parece que está fluindo, as coisas estão fluindo e naturalmente o peso está saindo. Parei com aquela história de ficar comendo toda hora, toda hora, toda hora. Quando eu tenho vontade de comer doce, eu como. E meu quarto era cheio de coisa para comer, guardada. E aí eu parei com esse negócio, não comprei mais. Então agora, se eu tiver com fome, eu tenho que beber água, porque não tenho que comer. Não tem. Nutricionista, o médico, ele fala para a gente fazer uma coisa, mas ele não viveu aquilo que a gente vive, né? Não sabe como que é. Muita diferença. Eu acho que a partir de agora eu vou ser. Eu tenho consciência, eu acho que essa é a palavra. Eu tenho consciência do que está dentro de mim e do que vai entrar dentro de mim. Isso é a coisa que eu estou mais gostando, porque, olha, eu até agora emagreci 2 quilos no total. Só que eu não fiz dieta. Eu estou comendo de tudo. Eu como pão, eu como arroz, eu como feijão, eu como legumes, eu como fritura, eu como de tudo. Só, não estou fazendo aquela dieta de que não pode comer nada, né? Só que eu tirei da minha alimentação aquelas comidas que não eram comidas. E agora tem umas roupas que eu tenho que estar apertada, que ainda não estão muito
tá servindo, mas tá justo. Eu não gosto de roupa apertada. Eu coloquei ali porque eu falei assim, eu não vou soltar. Eu vou usar elas daqui uns dias, eu já vou poder usar elas novamente. Porque eu tenho certeza que daqui uns dias eu vou emagrecer e não vou mudar meu peso. Vai ficar esse peso. Mudou minha expectativa. Eu não quero mais pesar 55 quilos. Emagreci. Uhum. Sim, Quando no você total, Ah. 5 quilos. 5 quilos, desde o dia que nós conversamos, 5 quilos. É possível continuar no objetivo, é possível a gente manter, porque assim, ó, se tu focar só naquilo, se tu focar, eu tenho que emagrecer, eu não posso ter reganho, eu não posso ter reganho, eu não posso ter reganho, isso nunca vai passar na tua vida, sabe? Porque assim, ó, primeiro, estou eliminando o peso maravilhosamente bem, me sinto com vontade de fazer as coisas e faço. Me sinto orgulhosa de mim, do meu corpo atualmente. Me sinto vaidosa. A vaidade, o orgulho de poder tirar uma foto. Eu nunca tirei uma foto de corpo. Eu sempre tirava foto, eu me escondia atrás, procurava só o rosto. Eu nunca tirei uma foto de corpo. As fotos de corpo que eu tenho são poucas que eu guardo. Não mostro para ninguém. E hoje, com o maior prazer, eu tiro foto de corpo inteiro. Para mim, não é para mostrar para ninguém. É para mim, para meu orgulho, para minha satisfação. Para provar para mim que tudo que eu passei valeu a pena. Eu fiz a minha bari há quase 30 anos atrás, nos anos 90, quando a cirurgia chegou no Brasil. Não foi brincadeira. Eu já tinha tentado emagrecer de todas as maneiras possíveis. Já tinha tomado todos os medicamentos disponíveis no mercado. Fiz dieta, jejum, reza braba. Eu tentei de tudo. Eu já tinha entalado na catraca do ônibus, na cadeira do cinema. Já tinha espatifado no chão do barco, numa cadeira de plástico. Que eu estava sentada, caiu, quebrou. Eu passei por todo tipo de constrangimento até eu finalmente conseguir marcar a bendita cirurgia. Eu saí de Goiânia com a cara e com a coragem, rumo ao desconhecido. Eu vendi tudo que eu tinha para financiar o meu sonho de emagrecer e nunca mais ter que fazer outra dieta na vida. Naquela época, finalzinho de 95, 96, a bariátrica nem se chamava bariátrica, era grampeamento de estômago e era tratamento para uma doença com nome horroroso, obesidade mórbida. Não existia cirurgia por vídeo também. A cirurgia era aberta, de altíssimo risco, risco que eu minimizei totalmente na minha cabeça, de tanto que eu queria emagrecer para sempre. Dei com os burros na água. Você sabe por quê? Porque 15 dias depois da cirurgia, eu estava indo em São Paulo, tirei os pontos de um corte vertical de 30 centímetros na minha barriga, entrei no avião e voltei para Goiânia. No dia seguinte, quando eu acordei de manhã, eu espirrei e senti uma dorzinha aqui no abdômen, assim. Aí eu abri a cinta, era uma cinta de velcro, e quando eu olhei para minha barriga, eu vi que eu tinha aberto o corte. O meu intestino começou a sair pela abertura. E eu tive que segurar o intestino com as minhas mãos. Aquela cena horrorosa nunca mais me saiu da cabeça. Aí minha mãe entrou no quarto, italiana, escandalosa, chamou a ambulância, eu fui para o hospital fazer uma ressutura. Foi um milagre eu não ter pego uma infecção. Para te falar a verdade, eu achei que ali mesmo eu estava de partida dessa para melhor. E sabe por que eu estou te contando essa história? Porque naquele dia, naquele momento que eu segurei meu intestino com as mãos, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais seria gorda na minha vida. E que eu faria de tudo o que fosse necessário para me manter magra para sempre. E olha que esse nem foi o meu último perrengue com a bari. Teve muitos outros depois. E a cada um deles, todos eles, me ensinaram um pouquinho sobre mim e sobre o meu corpo. Eu me lembrei dessa história inúmeras vezes. A cada episódio de compulsão, cada vez que eu caí de bêbada, cada vez que eu enfiei o dedo na garganta porque eu tinha comido demais e não queria engordar. Tudo que eu passei me ensinou um pouco sobre a jornada da bari e sobre a minha relação doentia com a comida.
E eu guardo todas essas experiências com muito orgulho, e é com esse sentimento de orgulho que eu compartilho tudo que eu aprendi com centenas de alunas que me deram um voto de confiança. Esse voto de confiança foi porque você já passou por isso, e eu acho que quem passa pode dar um exemplo. Quem sofreu, quem passou por esse processo sabe falar melhor do que uma nutricionista, por exemplo, que conhece todos os métodos, todas as formas da alimentação, mas não é só a alimentação, porque a ferramenta ela é direcionada, é aquela coisa, como você já viveu e você estudou isso, você sabe aonde que está o reganho e como se libertar, essa é a diferença. Elas confiam na minha história, no fato de eu ter sentido na pele muitas das dores que elas também sentem. Confiar mesmo em você foi uma frase que você me disse. Que você disse, eu prometo que eu não vou te largar enquanto não resolvermos tudo. Você passou pelas mesmas coisas que eu, você teve a mesma experiência. Você entendia o meu processo, você entendia as minhas dificuldades. E ficou uma coisa mais leve. A perda de peso ficou mais fácil. O peso deixou de ser o foco, virou consequência. Ficou natural. Quando eu decidi me curar e comecei a estudar sobre a bariátrica em profundidade, eu consegui enxergar exatamente onde eu precisava atacar. Eu li centenas de artigos, eu entrevistei cirurgiões, psiquiatras, nutrólogos, nutricionistas, me especializei em gastronomia, mas foi a experiência que me mostrou como esse conhecimento todo poderia me ajudar de verdade a recuperar a boa convivência com a comida. A cada visita com os médicos, eu fui entendendo como meu corpo novo funcionava e que nem tudo que eu sabia sobre emagrecimento se aplicava ao corpo body. Para emagrecer, a gente precisa gastar mais calorias do que consome, déficit calórico, certo? Errado, Beautiful. Isso é o óbvio. Isso é uma lei da física chamada termodinâmica, aplicada de um modo muito simplista a algo que é muito mais complexo que é o corpo humano. Comer menos não é o suficiente para nunca mais engordar. 100 calorias de miojo, por exemplo, não são processados da mesma forma que 100 calorias de abacaxi, você concorda? Não é um cálculo, é um processo metabólico que envolve muito mais do que matemática. A gente vai falar sobre isso no vídeo, mas resumindo, miojo não é um alimento, é um produto alimentício. São duas coisas completamente diferentes. Alimento é bicho e planta. Produto alimentício é um aglomerado de produtos químicos que imitam o cheiro, o sabor, a aparência de comida, falciane. Causa um estrago no corpo, principalmente num corpo que foi totalmente alterado por uma cirurgia complexa como é a bariátrica. Esse tipo de comida foi projetado pela indústria para que as pessoas sintam necessidade de comer cada vez mais toda hora. Isso acontece no intestino quando esses produtos químicos matam o nosso exército de aliados do emagrecimento ao invés de fortalecê-lo. E é aí que começa um hábito que é o buraco negro da bari, beliscar. E aí beliscar deixa de ser um hábito, vira uma obsessão, um comportamento automático, uma compulsão muito difícil de controlar. A compulsão e o reganho de peso mostram pra gente que a cirurgia não é um milagre e que engordar nunca mais escorreu pelo dedo da sua mão. A gente vai falar mais sobre beliscar na aula daqui um pouquinho, tem solução para isso e eu vou te ensinar, pode acreditar. Quando a coisa desanda e o ponteiro da balança sobe, a gente começa a buscar por tudo aquilo que nunca funcionou para a gente perder peso. A gente volta para as dietas, para o medicamento, para a academia, a gente procura mais uma nutri, a gente coloca mais uma dieta impossível de chia, frango e batata doce pregada na porta da geladeira, é insustentável. E aí vem de novo a frustração, porque ninguém dá conta dessas dietas ridículas e junto com a frustração vem de novo a compulsão. Pronto, começou o looping eterno de culpa, restrições, surto diante da geladeira em plena madrugada. Essa é a espiral do reganho de peso. Quando isso aconteceu comigo,
quando eu me vi totalmente dominada pela compulsão, beliscando o tempo todo, forçando vômito quando eu comia demais, eu me lembrei mais uma vez da promessa que eu fiz em cima da maca, segurando meu intestino com as mãos, dentro da ambulância, no caminho para o hospital. Lembra? Não era possível eu continuar me alimentando da forma totalmente inconsciente, sempre com medo de subir na balança e levar um susto. Afinal de contas, eu tinha feito uma cirurgia para ter uma vida normal, para poder comer sem me preocupar com peso. E ela não para de funcionar. A sua body não parou de funcionar. E se nada de novo aconteceu, se o meu estômago continua minúsculo, meu intestino continua desviado, meu metabolismo alterado, como eu poderia continuar desfrutando desse mecanismo depois de tantos anos? Foi isso que me fez estudar a fundo todas as mudanças que a bariátrica causa no corpo e descobrir o que fazer para permanecer magra depois da cirurgia. O maior erro de toda bari que teve reganho de peso é buscar novamente os métodos tradicionais de emagrecimento, porque esses métodos, eles têm seu valor, mas eles não foram feitos para quem passou pela cirurgia bariátrica. Aquela Nutri que prescreve uma dieta totalmente sem graça, restritiva, recheada de suplementos, bebidas e comidas industrializadas, ela certamente não entende a importância que a comida tem para a gente. Ter prazer com a comida é uma questão de sobrevivência para a bari. É o que eu chamo de fator PDF e eu também vou falar dele mais daqui um pouquinho aqui na aula. Aquele médico que jura que a culpa do reganho de peso é da anastomose que cedeu e que tudo se resolverá com plasma de argônio, pode até ter boas intenções, mas a chance disso não dar certo também é enorme. É caro, é lucrativo para o médico e não vai resolver o seu problema. O endocrinologista que receita uma canetinha emagrecedora talvez não leve em conta o efeito rebote. Nós estamos falando de alguém que fez uma bariátrica e voltou a engordar. O que você acha que vai acontecer quando não der mais para pagar R$1.000 por mês para tomar injeção na barriga? É o efeito sanfona elevado à 10ª potência, beautiful. Parece que a gente esquece que antes de ir parar na mesa de cirurgia, a gente fez de tudo, tentou de tudo, fez todas as dietas, tudo o que era possível, que no fim das contas, a única coisa que deu resultado de verdade foi a cirurgia funcionando a todo vapor. É só isso que precisa ser resgatado. A solução está em fazer a sua bari voltar a funcionar, aprender a usá-la. A verdade é que a maioria dos profissionais nas equipes que cuidam de pacientes de bariátrica não calçaram os nossos sapatos. Eles são muito bem informados pelos estudos científicos, tudo no papel, mas eles não entendem de verdade, na prática, quais são os desafios que a gente enfrenta todos os dias na vida real. Só que a bari que está em reganho de peso fica desesperada e ela procura o jeito errado de emagrecer. Ela procura de novo tudo que ela já tinha tentado fazer antes de ser operada. Você fez uma bariátrica depois de ter passado por todo tipo de dieta e ter tentado tudo para emagrecer. Nunca deu certo e você foi parar na mesa de cirurgia. Por que você acha que esses métodos tradicionais que nunca deram resultado antes da cirurgia vão dar certo agora, beautiful? Óbvio que todo mundo sabe é que não dá para emagrecer comendo tudo que a gente vê pela frente. O que ninguém fala para você é que você não precisa tirar todos os alimentos que você gosta da sua vida. Você pode sim comer doces e massas, não precisa abrir mão de comer pão e pode até tomar sua cervejinha, mas você precisa saber o que você está fazendo e fazer tudo isso intencionalmente. Não pode deixar a sua alimentação à mercê do acaso. Para se alimentar com prazer sem engordar, você precisa assumir as rédeas e ter total consciência do que você come. Vai muito além do que calorias meticulosamente calculadas. É muito mais do que isso. Toda a minha experiência me mostrou que é preciso unir os princípios da boa alimentação
ao funcionamento do mecanismo bariátrico, à saúde do nosso intestino, a forma como a gente organiza as rotinas e os nossos prazeres à mesa. Afinal, a gente sente imenso bem-estar em comer e a gente usa a comida como uma forma de compensar nossas frustrações. E isso não pode ser simplesmente ignorado. Mas é isso que as equipes multidisciplinares que acompanham os pacientes de cirurgia bariátrica querem enfiar goela abaixo. Esses profissionais, eles não têm a menor ideia do significado que a comida tem pra gente. Eles não estão na sua pele. Então eles tratam a bari como um paciente comum, como se engordar e emagrecer fosse simplesmente uma questão matemática, gastar mais calorias do que se consome. Conosco não é assim que funciona. Quando eu criei a Trilha da Liberdade Alimentar, eu levei tudo isso em consideração. Eu criei um método que respeita a mente bari, os nossos sentimentos e o nosso comportamento, porque eu sei exatamente aonde o calo aperta e o momento exato em que tudo que é certo, lógico e racional dá lugar para uma vontade incontrolável de comer ou beber tudo que está na nossa frente. Quando a gente passa pela cirurgia, dependendo do método, acontecem duas mudanças principais no sistema. A primeira é a redução drástica do tamanho do estômago, tanto no método sleeve quanto no método bypass, e com isso a absorção de nutrientes também diminui drasticamente. O resultado é o tão falado déficit calórico. Compulsoriamente a gente come menos calorias do que a gente gasta. No método bypass, ocorre também uma mudança no intestino e na microbiota intestinal. Uma parte do intestino delgado é eliminado e essa intervenção, além de influir na absorção de nutrientes, causa uma mudança na produção dos hormônios reguladores de fome e saciedade e também no padrão de secreção de insulina. Esse conjunto de mudanças é o responsável pela perda de peso nos primeiros meses da bari. E o nosso corpo ele passa a funcionar de uma forma diferente depois disso. Aí depois de algum tempo, o corpo se adapta a essas mudanças. É o fim do período da lua de mel. No entanto, esse mecanismo continua instalado. E é verdade que os quilos não derretem mais como no início do processo, mas também é verdade que o corpo está preparado para emagrecer. E é completamente diferente de qualquer outro corpo que não tenha sofrido a mesma intervenção. O seu metabolismo continua alterado. O grande segredo para manter os resultados da bariátrica é manter esse mecanismo ativo depois que o corpo se adapta a essas mudanças. E com quase 3 décadas de operada, eu posso te garantir que isso é totalmente possível quando a gente conhece as regras do corpo bari e a gente joga o jogo do emagrecimento permanente para ganhar. A pergunta é, alguém te deu o manual de instruções? Você sabe como é que esse mecanismo funciona? Você leu as regras? Você aprendeu a usar a sua máquina de queimar gordura? Ou você está usando a bari da mesma forma que você usa o controle remoto da sua TV? Você já reparou como você usa o controle remoto da sua TV? Tem 200 botões. A TV falta lavar a louça de tanta função que tem, mas você só usa 3 botões. Liga, desliga, volume e canal. É exatamente assim que você está usando a sua bari. Você acha que porque tem um estômago pequeno, bastaria comer pouco para manter o peso. Acontece que tem outros botões que você precisa apertar para colocar o seu corpo em modo bari turbo de queima de gordura. Se você está em reganho de peso, está pagando um preço alto porque você desconhece 3 coisas super importantes sobre a sua alimentação e sobre o seu corpo. Primeira coisa, o tal déficit calórico, gastar mais do que você consome, não é uma conta matemática. Ao contrário do que sempre te disseram, cada corpo gasta e transforma energia de um jeito diferente. Cada pessoa é diferente. Mas os conceitos da nutrição atual, eles se basearam em estudos com populações muito grandes. Então a gente precisa ter muita cautela com essas regras rígidas, principalmente num corpo que teve o seu funcionamento alterado por uma cirurgia metabólica. Segundo a PhD Sophie Duran, que coordena o Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares e o projeto de Genética dos Transtornos Alimentares da Faculdade de Medicina da USP, o conceito de emagrecimento a partir do déficit calórico é baseado numa lei da física, o princípio da termodinâmica, da conservação de energia. E ele diz que nós somos o resultado daquilo que a gente come menos aquilo que a gente gasta. Mas
uma caloria de carboidrato não é igual a uma caloria de proteína quando o corpo recebe a refeição. O carboidrato e a proteína vão passar por vias metabólicas distintas no corpo e acionar reações diferentes. Mesmo dentro dos carboidratos, a glicose e a frutose, por exemplo, não vão ter o mesmo destino. A conclusão é que o que importa de fato é a qualidade do alimento, não só a energia dele. Na realidade, o combustível que nós ingerimos, ele vai se transformar em gordura, sangue, energia, osso, cabelo, não apenas em peso a ganhar ou perder. Além disso, devido aos hormônios de cada um, o destino desses alimentos não vai determinar em nós as mesmas reações que vai determinar no nosso vizinho. Portanto, o peso não é simplesmente o resultado do que a gente come menos o que a gente gasta, como todas as dietas querem enfiar a goela abaixo. Agora, se isso é verdade num corpo comum, imagina no corpo bari, cujo funcionamento é completamente diferente. Esse princípio da física, simplificado ao funcionamento do corpo, fez a ciência da nutrição errar no entendimento de como lidar com a perda de tempo. Quando você ouve falar que peso é o resultado das calorias que ingerimos menos as calorias que gastamos, parece muito simples perder peso, é só fechar a boca e malhar, não é verdade? Agora, você e eu sabemos que não é bem assim que a banda toca. Segunda coisa, existe um negócio que chama imitação de comida. Eu chamo de falciane food, isso mesmo. São conhecidos como alimentos ultraprocessados, produtos alimentícios. Esse tipo de comida engorda muito. Comidas que passam por processos químicos complexos para que eles tenham sabor, aparência, cor e aroma palatáveis, mesmo durando meses ou até anos na gôndola do supermercado. Um novo estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo observou a relação entre o consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados, em geral ricos em açúcar, sódio, gordura, aditivos químicos, corantes, emulsificantes, espessantes e o excesso de peso. Os resultados mostraram que os indivíduos que mais comem ultraprocessados têm 45% mais chance de obesidade quando comparados aos que não comiam. O consumo de falciane food causa o aumento de gordura visceral e provoca acúmulo de gordura na região abdominal, vulgo pochete, beautiful. A obesidade visceral, especialmente quando há um acúmulo de gordura entre os órgãos, é um processo silencioso que leva à inflamação crônica e ao desenvolvimento de outras doenças que são consequência da obesidade, e você sabe muito bem quais são, foi por isso que você fez a bariátrica. Quer engordar e adoecer? Continua comendo margarina, pão de forma, bisnaguinha, requeijão light, presunto, peito de peru, sazon, lasanha congelada, macarrão instantâneo, biscoito recheado, barrinhas saudáveis de cereal, fast food e outros alimentos práticos que não dão o menor trabalho para preparar e não fazem bagunça na cozinha. Terceira coisa, todas nós temos um exército de aliadas do emagrecimento. São bactérias amigas que vivem no intestino, a sua microbiota intestinal. E elas podem fazer todo o trabalho de emagrecimento por você, sem dietas, sem restrições alimentares e sem academia. Mas para isso você precisa alimentá-las. Alimentá-las bem, manter o seu intestino saudável. Nossa alimentação pode afetar a sobrevivência e metabolismo dessas bactérias da microbiota intestinal, que é o seu exército de aliadas do emagrecimento. Isso causa alterações no padrão de colonização bacteriana e gera processos inflamatórios no corpo inteiro. Uma produção elevada de substâncias inflamatórias no seu organismo vai favorecer o aparecimento de diversas doenças, e a principal delas é a obesidade. Essas bactérias produzem substâncias que têm um papel importante em nos proteger da inflamação, mantendo o revestimento intestinal saudável e, o mais importante, regulando o nosso metabolismo e a ingestão de alimentos. Elas estimulam a liberação dos hormônios intestinais que sinalizam para o nosso cérebro que a gente não está mais com fome, que a gente já está saciada, entendeu?
Se você não tem um intestino rico em bactérias boas, isso pode realmente dizer que você está com fome, fazendo com que você coma mais sem a menor necessidade. Sabe aquela sua mania de beliscar toda hora? A chave para acabar com isso está guardada na sua barriga, ao seu alcance. E você pode começar agora a sua trilha de liberdade alimentar usando a sua body em seu favor para emagrecer todos os dias. Para começar, eu quero te ensinar uma técnica muito poderosa, muito simples, que as minhas alunas da trilha adoram e você pode adotar hoje mesmo. O nome dessa técnica é BI, beliscar intencionalmente. Tudo na trilha da liberdade alimentar é intencional. A chave dessa estratégia é fazer com que você se alimente de forma consciente, o que é completamente oposto a fazer uma dieta restritiva. Beliscar, beautiful, é um comportamento inconsciente que ocorre por dois motivos. O primeiro é que o seu exército de aliadas do emagrecimento está desfalcado. Ele está precisando de reforço, de treinamento, de munição. O segundo motivo para comer toda hora é o tal fator PDF que eu mencionei lá no comecinho da aula, lembra? Vamos falar mais sobre isso? O fator PDF tem a ver com a nossa sobrevivência. O nosso metabolismo ele foi formatado ao longo de milhares de anos, quando a falta de comida era comum e a busca por ela era uma atividade prioritária. Na pré-história, o homem coletor, caçador. Quem sobrevivia naqueles tempos era quem tinha gordura. E ainda hoje, o cérebro enxerga a gordura como fator de proteção, destaque ou força. Portanto, quando você faz dieta e emagrece, o seu cérebro não percebe a perda de peso como um sucesso de beleza, mas como um grande perigo. Por isso, ele desenvolve mecanismos de adaptação para proteger você. É quando o fator PDF entra em ação. Olha só o que acontece. O seu cérebro vai aumentar o seu apetite, diminuir seu metabolismo e fazer com que a obsessão por alimento se torne cada vez maior, justamente para que você coma e não corra nenhum risco de perder gordura. A combinação desses fatores, exército desfalcado e fator PDF, torna o ato de beliscar um dos maiores desafios a serem superados depois da cirurgia. Beliscar intencionalmente, a nossa técnica é uma virada de chave espetacular, porque você vai transformar esse mau hábito numa forma de manter o seu corpo em modo body turbo de queima de gordura. A técnica é muito simples. A primeira coisa a fazer é se preparar para beliscar. Você já sabe que você tem esse hábito, então lutar contra ele não funciona. Ele é mais forte do que você, ele é instintivo. Então, é melhor você trazer o seu inimigo para o seu time. Como? Beliscando coisas que sejam essenciais para que a sua body funcione melhor. Existem alimentos que a gente precisa comer para entrar em modo body turbo de queima de gordura. São as proteínas e os probióticos. Beliscar intencionalmente consiste simplesmente em ter esses alimentos disponíveis ao seu alcance para beliscar o tempo todo. Você tem que ter comida boa para você comer a hora que te der a fissura de beliscar. Na trilha da liberdade alimentar, as minhas alunas têm dezenas de receitas disponíveis para beliscar intencionalmente. Tá tudo aqui no planner da Bari, mas eu quero que você saia desse vídeo sabendo o fundamento da técnica para ser capaz de escolher os melhores alimentos para comer quando bate essa fome inconsciente, que acaba com os resultados de tantas nós. As proteínas vão te manter saciada por mais tempo e são os alimentos mais importantes para a nutrição da Bari. E os probióticos são o alimento preferido do seu exército de aliadas do emagrecimento. E eles contribuem para a saúde do seu intestino. A grande virada de chave em beliscar intencionalmente é que você muda o jogo. Ao invés de estar comendo coisas que vão te levar para a espiral do reganho de peso, você está comendo coisas que te ajudam a acionar o seu modo body turbo de queima de gordura. Bom, por tudo que já falamos até aqui, você já está sabendo que a trilha da liberdade alimentar é diferente de tudo que você já conhece como estratégia de emagrecimento, não é verdade? Então, eu vou te mostrar agora como o método funciona. Nas primeiras aulas, você será apresentada ao fator PDF, como ele age, fazendo você sabotar
todas as suas iniciativas para emagrecer. Isso é muito importante. Logo no início também a gente vai identificar o seu NRP, que é nível de reganho de peso, e definir os seus objetivos e os seus marcos de sucesso dentro do método. O segundo passo é o PRI, o Protocolo de Reprogramação Intestinal. Esse período dura 33 dias e você vai ver resultados bem significativos logo nas 72 primeiras horas. O PRI ele vai fortalecer o seu exército de aliados do emagrecimento, começando por uma faxina no seu QG, o seu segundo cérebro, o seu intestino, e depois, ao longo de 4 semanas, vamos reprogramar o seu intestino com a fórmula mágica do emagrecimento permanente, um reforço para o seu exército de aliados do emagrecimento. Você vai criar um ambiente saudável para que o seu exército trabalhe por você. O terceiro passo, depois de 33 dias e pelo menos uns 6 quilos mais magra, é entrar em modo de emagrecimento Bari Turbo. A Bari alterou o seu metabolismo e você precisa usar isso em seu favor. Você vai descobrir os melhores horários para comer, como estimular a queima de gordura e como encaixar o açúcar, o álcool, o pão, o macarrão, a pizza, o chocolate, tudo que você gosta de comer na sua rotina sem prejudicar o seu emagrecimento. O quarto passo é acionar os 3 mosqueteiros do emagrecimento permanente. São técnicas muito simples para que o seu mundo, o seu ambiente seja propício ao emagrecimento. Uma dessas técnicas, que é beliscar intencionalmente, você já aprendeu hoje e já pode colocar em prática hoje mesmo. As outras 2 técnicas, FFFD e FDFF, são complementares e vão trazer praticidade para sua vida. Você vai gastar menos tempo e energia com a sua alimentação aplicando os 3 mosqueteiros. O quinto passo é a cereja do bolo. Você vai aprender como planejar a sua alimentação usando o planner da Bari Eternamente Magra, o diário de bordo para o emagrecimento permanente. O planner é o seu guia para o método, onde você vai encontrar todas as receitas, anotar os seus cardápios, traçar suas metas e manter um registro de toda a sua trajetória de emagrecimento. Além disso, você vai ganhar de presente 5 bônus incríveis. Bônus número 1 é Falciane Desmascarada. É o guia da verdade por trás dos alimentos ultraprocessados que a indústria não quer que você descubra. Você vai ver o que tem de verdade nos alimentos que a gente compra todos os dias no supermercado e vai compreender a linguagem da indústria para você nunca mais ficar no vácuo na hora de escolher o que você vai comprar. O bônus 2 é o cardápio descomplicado. Você nunca mais vai ficar sem saber o que comer, porque você vai conseguir elaborar cardápios simples e deliciosos, muito práticos para a semana inteira, aplicando os 3 mosqueteiros para economizar tempo e dinheiro sem abrir mão de comer bem. Você vai ter essas 2 apostilas disponíveis lá na nossa plataforma para você imprimir e fazer toda a sua comida balanceada. O bônus 3 é o box da comida de verdade, o meu acervo de receitas com aulas de culinária, livros de gastronomia para você consultar e acabar com o tédio de comer sempre a mesma coisa, porque a gente enjoa, né, Beautiful? O bônus 4 é o antídoto para a compulsão, um pacote de limpeza emocional para aqueles gatilhos que ativam episódios de compulsão alimentar, rejeição, ansiedade e vazio emocional. O bônus número 5 é o fim da ansiedade, a meditação da Bari Eternamente Magra, uma trilha de meditação exclusiva do meu método que tira a ansiedade com a mão e ainda vai te ajudar a manter o foco. A trilha da liberdade alimentar é única, porque é o único método de emagrecimento de Bari para Bari, o único do mundo, elaborado por uma Bari como você, a partir das minhas experiências reais e décadas de estudo em gastronomia, comportamento humano e cirurgia bariátrica. Estou comendo menos. Eu não passei a fazer dieta, mas não deixo de comer aquilo que eu sinto vontade. Agora eu tenho mais foco, eu tenho mais disciplina. De 102 quilos, estou com 89
e ainda em transformação. Conseguir manter e conseguir permanecer no peso é uma coisa que a gente tem que ver que dá para confiar. Então, hoje, eu sou uma pessoa, assim, eu consigo me controlar mais na hora de comer uma besteira, por exemplo. Eu tinha muito hábito de tomar café e comer bolacha, tomar café e comer bolacha. O dia inteiro que eu fico no escritório, eu tinha mania de fazer isso. E hoje, eu vou fazer, eu falo, não. Eu não preciso disso agora. Eu comecei a prestar atenção no que eu como. Não que eu estou fazendo dieta, de jeito nenhum. Eu não faço dieta, porque eu odeio fazer dieta. Então, eu não estou fazendo dieta. Mas, assim, parei de comer besteira. Parei de ficar beliscando toda hora alguma bolacha, toda hora alguma coisinha. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Desde quando a gente começou, eu emagreci 5 quilos. Meu intestino melhorou. Esse negócio de beber água também ajudou muito. E eu não era de beber água. Depois da cirurgia, eu não conseguia beber água. Tirei a compulsividade de beliscar. Eu consegui tirar essa compulsividade de beliscar. Você vê, Natal, Ano Novo, essa festa que come, que não sei o quê, eu nem engordei nem 1 quilo. Mesmo comendo doce, mesmo comendo panetone, mesmo comendo aquela comilança toda de Natal, eu consegui me controlar e consegui passar bem. Nem que seja um pouquinho por dia, mas eu sinto que emagrece. E aí a gente percebe que realmente a bariátrica ela não para de funcionar. E que o nosso corpo ele é diferente de todo mundo. Tô conseguindo até dormir melhor. Não precisa se matar nem de fazer dieta, nem de fazer exercício, nem de ficar passando fome, porque se você focar no alimento de uma outra forma, você vai conseguir emagrecer. Sabe esse negócio de, tem que comer 500 gramas de não sei o quê, 200, não vai. Isso pra mim não adianta. Esse negócio de colocar peso, de colocar medida, pra mim não adianta. Eu tenho que comer o que eu tenho vontade, eu como pouco, mas como aquilo que eu tenho vontade. E tô indo bem. E quanto você vai ter que investir para ter isso tudo? Custa muito menos do que você pensa. Imagina quanto custa pagar uma consulta com a Nutri, comprar um monte de alimentos e suplementos caríssimos, por exemplo, uns R$300 por mês? Custa menos do que o plano da academia que você pagou e nunca frequentou, uns R$1.500 por ano. Custa muito menos do que um mês de tratamento com as famigeradas canetinhas emagrecedoras que custam R$1.000 cada uma e que vão te fazer passar mal, acabar com a sua vesícula e ainda intensificar o efeito sanfona. Você terá 1 ano de acesso a tudo isso que eu falei, toda a trilha mais os 5 bônus por apenas R$ 49,70 por mês ou R$ 497 à vista. Isso para acabar de vez com o reganho de peso. Não é o melhor investimento que você já fez desde quando você operou? Então, se você está pronta para conquistar a liberdade, para comer o que você gosta, vestir o que você quer, ter saúde, se livrar dos julgamentos, recuperar a sua autoestima, vem comigo para a trilha da liberdade alimentar. E você não corre nenhum risco de ficar insatisfeita com o método, porque eu tenho tanta certeza da qualidade do conteúdo da trilha da liberdade alimentar que eu assumo a responsabilidade pela sua satisfação. Você pode fazer a sua matrícula na trilha da liberdade alimentar agora e testar por 7 dias sem nenhum risco. Se você por algum motivo chegar à conclusão que a trilha não é para você, não é o que vai resolver o seu problema, você vai enviar um e-mail, vai lá no botão de cancelar a assinatura e a gente vai devolver 100% do seu investimento sem mimimi. É isso mesmo, você tem 7 dias de garantia incondicional. Se você não estiver feliz com a sua compra, basta solicitar o reembolso à minha equipe de suporte. Então, clica agora no botão aqui embaixo desse vídeo e vamos juntas dar fim à escravidão da balança. Eu tô aqui te esperando do outro lado.